Muito bem, muito bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite para você. Não sei qual é o horário que você vai estar fazendo o seu devocional hoje, mas nós estamos aqui com 204 dias em propósito no livro do profeta Isaías. Esse profeta que, sem dúvida alguma, tem muito a nos ensinar nesse livro maravilhoso e poderoso aqui de 66 capítulos. Nós vamos perceber que ele já está fazendo menção, sim, acerca do nosso Salvador, acerca de Jesus, né, do Cristo, do Messias. Então tem muitas preciosidades nesse livro e desde já, claro, eu estou encorajando que para você vir mergulhar nessa jornada aqui de leitura total da Bíblia até o dia 31 de dezembro. Nós estamos aí com essa meta. Todos os vídeos dos livros anteriores estão ficando salvos aqui. Então você pode a qualquer tempo, não, hoje você vai assistir tudo, amém? Mas dos demais livros, né, que você porventura ainda não tenha feito, você pode voltar e começar a fazer dos livros que você achar mais conveniente, né? Gênesis, você pode ir para Levítico, você pode ir para Deuteronômio, você pode fazer inclusive aqueles 5 livros iniciais ali também chamados de Pentateuco, né, que Moisés escreveu. Então assim, tem tudo aqui, tá tudo disponível para que você acesse, para que você receba mais de Deus e para que você faça do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Mas como é que isso vai acontecer, Mayara? Talvez você esteja se perguntando aí agora. Então, isso vai acontecer porque você vai deixar a verdade, a luz chegar na sua vida. Quando a luz chega, queridos, as trevas têm que sair. Sabe que ontem, depois que eu terminei o devocional, me veio muito forte essa revelação acerca da luz, né? Jesus é a luz do mundo. E sabe, ele também nos compara, ele diz, né, que nós também somos as luzes deste mundo, somos o sal dessa terra, somos as luzes deste mundo. E aí me fez refletir acerca disso. Quando a luz chega em um ambiente, queridos, as trevas são dissipadas, as trevas saem. Então, quando a luz chega, quando o conhecimento chega, quando a palavra chega, né, que ela é comparada a um luzeiro, né? A nossa vida não tem mais como ser a mesma, né? Quando a revelação chega, o conhecimento chega nas mais diversas áreas, de um modo natural falando, nós nos tornamos aptos, né? Ou mestres naquele assunto. Então, com Deus e com a sua palavra, é isso, ele quer realmente nos tornar mais conhecedores. E quem sabe você também não tem esse dom até de mestre aí em você, né? De receber essa palavra, revelações dela, ter tanto conhecimento a ponto de ensinar pessoas. Você já parou para pensar nisso? Então, tudo isso e muito mais para você descobrir o seu chamado, os seus dons, aquilo que o Senhor já confiou a você que está aí dentro. Olha só. Você tem que vir comigo nessa jornada, fazendo a leitura total da Bíblia, claro, e recebendo essa revelação dia após dia, até que você cumpra e viva o seu chamado. Aí sim, você vai perceber como a sua vida fica alinhada, como você vai viver satisfeito, como a alegria do Senhor realmente vai ser a sua força, como sua vida vai mudar o sentido totalmente. Quando você se encontra, quando você percebe, né, recebe essa revelação de Deus, para aquilo que você foi chamado. Porque todos nós, queridos, acreditem, todos nós temos uma função específica nessa terra. Você sabia? Todos nós. Nem todos foram chamados para pregar o evangelho, né? Assim, pregar que eu digo, ministrar, de repente, púlpitos, apesar que todos devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. De repente, você não é aquela pessoa do púlpito, né, de estar ali à frente de uma igreja, mas na sua casa você pode pregar o evangelho, você pode pregar o evangelho no seu trabalho, por onde você for, amém? Mas eu quero dizer nesse sentido, tem uns que foram chamados para ser evangelistas, ganhadores de almas, tem outros, queridos, que vão ser chamados, vamos supor, ele tem um dom sobrenatural na culinária, é um exemplo. E ali, queridos, é algo que realmente é um dom de Deus. Deus deu isso a ele. E ali, naquele ambiente onde ele está, ele vai também ser um ganhador de almas dentro daquele ambiente. Então, não necessariamente, isso tudo a gente vai aprender, ó, com a leitura total da Bíblia. Nem todas as pessoas foram chamadas para estar exatamente nos serviços diretos da igreja, né? Estar ali, de algum modo, fazendo algumas dessas funções e tantas outras que existem. Você entende? Então, esse tipo de revelação nós só percebemos e temos quando estamos aí vivendo a luz da palavra, que a luz nos tira da escuridão, do engano, da mentira, dos sofismas, da religiosidade e nos faz ser melhores. Então, o meu propósito aqui para você e com você é
é esse. É dividir, compartilhar com você um pouco acerca da palavra, essa palavra que não é qualquer palavra, que é viva, que é eficaz e, claro, fazer você avançar em Deus, fazer do ano de 2021 um marco para você, o ano da sua vida, o melhor da sua vida vivida até aqui, para que você viva muitos e muitos outros anos aí melhores do que você já viveu até os dias de hoje. Deus é poderoso para fazer isso, amém? Só depende de você se dispor e falar, Senhor, é essa vida que eu quero, é isso mesmo que eu quero para mim, tá bom? Então eu quero fazer uma oração pela sua vida e eu vou te contar tudo o que está acontecendo aqui no livro de Isaías hoje, de acordo com o nosso cronograma, que é como se fosse uma planilhazinha, né, que nós estamos lendo todos os dias. Está disponível no Instagram, no Facebook, né, um cartazinho que tem todos os dias do ano de 2021 e quais capítulos nós estamos lendo ali naquele determinado dia. Combinado? Então, hoje, capítulos 4 a 7, nós vamos dar continuidade, eu vou te contar tudo. Aqui, inclusive, hoje, nós vamos perceber Isaías já falando de Jesus. Isso! Hoje também nós vamos ver aquele versículo, os 2 versículos que nós começamos ontem, no nosso devocional, quando o Senhor chamou Isaías. Isso, coisa mais linda de se ver que ele diz, eis-me aqui, né? Envia-me. Ele diz isso para o Senhor, né? Quando ele é convocado. Então, tudo isso e muito mais, estamos aí, temos aí, hoje, no nosso devocional, tá bom? Então, vamos fazer uma oração, você que pode fechar os seus olhos, tá? E vamos orar, porque realmente a oração, ela move o sobrenatural para que coisas naturais aconteçam, amém? Então vamos lá, Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós sabemos que o Senhor é um Deus comprometido com a sua palavra, o Senhor é um Deus que vela por cumprir a sua palavra, então nos dá conhecimento na tua palavra para que possamos orar de maneira melhor, para que possamos viver de maneira melhor, para que possamos, Pai, desfrutar, descobrindo, Pai, tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós naquela cruz, tudo aquilo que já está revelado para nós na sua palavra, Pai, nos conduza, Pai, até esse lugar, para que possamos receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, somos tão gratos por todas as coisas, tantos livramentos, Pai, por toda a provisão que o Senhor tem trazido até as nossas mãos, Pai, muito obrigada. Obrigada por tudo, Senhor, obrigada porque estamos saudáveis. Obrigada, Pai, porque aqueles que estão enfermos, Pai, podem desfrutar da cura que já foi conquistada por Jesus. Nós ministramos, Pai, a cura do Senhor sobre a vida daqueles que estão enfermos, sejam enfermos na alma, sejam enfermos, Pai, nos seus corpos físicos. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que todas as coisas estão abaixo, elas estão submetidas ao nome de Jesus. Então nós oramos e cancelamos todo o poder das trevas, toda opressão, todo o mal, Senhor, nós cancelamos, toda culpa, Pai. Nós sabemos também que Jesus já levou naquela cruz todo o peso, todo o pecado, Senhor, que era nosso, Ele levou naquela cruz. Então hoje nós somos livres, hoje nós somos justos, hoje nós somos justificados por causa de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias, porque todas as manhãs, todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre nós e o Senhor nos dá novas oportunidades. Obrigada por elas. Que possamos estar sensíveis para perceber todas as oportunidades que o Senhor tem trazido até as nossas mãos. Te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Oramos, te agradecemos mais uma vez. Somos gratos. Pedimos ao Senhor também sabedoria e discernimento, Pai, para que possamos receber, aprender, arquivar e praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado nesses dias. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra profética, tá? Que 2021 será o melhor ano da sua vida, das nossas vidas. Com certeza estamos ainda aí, ó, no mês de julho. Ainda tem muita coisa para acontecer. Sim, tem muita coisa para acontecer ainda nesse ano de 2021. E eu tenho certeza você será surpreendido pela poderosa mão do Senhor. Se submeta, que você verá. E você me dará o testemunho em dezembro. Hein? Vamos fazer uma live, tipo assim, quase que um dia, aí, metade de um dia, algumas horas, não sei quanto tempo vai ser em dezembro, para a gente testemunhar os grandes feitos do Senhor. Eu espero ter você comigo aí nesse dia, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu resumir para você o que está acontecendo aqui no livro de Isaías. Vou te contar tudo. Ontem nós paramos no devocional anterior no capítulo 3. E eu queria dizer para você que o livro do profeta Isaías
começa de maneira bem tensa. Eu vou te contar por quê. Porque o povo, queridos, estava aqui com uma vida de pecado crônico. Pense, quando a doença é crônica, ela é constante, né? Tipo uma doença crônica, é uma dor constante, uma doença que está ali. É como se ela não sarasse, né? E aí, aqui vai fazer menção sobre isso, que o povo estava realmente vivendo um tempo onde o pecado já tinha meio que consumido eles, sabe? Eles já não ouviam, e o Senhor enviou o profeta Isaías para estar ali falando com eles, fazendo esse alerta acerca disso, tá? Nós vamos percebendo que aqui nos capítulos de hoje, ó, capítulos 4, 5, os capítulos 4 e 5 são dos que mais vão dar ênfase a esse ponto que eu tô falando, de acordo hoje com o nosso devocional. Então, deixa eu te contar, já tô te adiantando para você saber aqui a forma como o Senhor vai falar através do profeta Isaías, mas resumidamente é isso. O povo realmente está com seu coração endurecido e o Senhor tenta falar com eles, o Senhor tenta alertá-los acerca da maldade, do pecado, da vida que eles têm levado, que está de maneira errada, né? Nós até vimos também no devocional anterior, adorando outros deuses, né? Então o pessoal estava muito desviado. E era um povo, queridos, escolhido, separado por Deus, né? Deus separou a nação, o povo de Israel para chamar de seu, né? E o povo, infelizmente, se rebelando contra o Senhor. E aí nós vamos perceber que o profeta Isaías aqui já vai fazer menção acerca do que o Senhor já está preparando como salvação para o mundo. Por quê? Porque aqueles sacrifícios que eles estavam fazendo, né? Sacrificando animais para a remissão dos pecados, não estava mais fazendo efeito para o Senhor, entende? O Senhor já não via aquilo ali como algo agradável. Falamos sobre isso no devocional anterior. Então, queridos, é isso. Nós vamos perceber desde hoje, né, o profeta Isaías sendo usado por Deus aqui, já para fazer menção acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus aqui. Nós vamos perceber. Então, vamos junto? Vamos embora. Capítulo 4, então, começa assim, ó. Naquele dia, haverá tão poucos homens vivos em Israel que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão um homem dizendo: case-se conosco, não precisa nos dar roupa nem comida, nós mesmos trabalharemos para nos sustentar. Nós só queremos casar, ter um marido e livrar-nos da vergonha de sermos solteiras. Olha o ponto que ia chegar. O Senhor está dizendo aqui, só continuando, para fazer sentido para você, fiz o resumo do que aconteceu ontem e como que continua hoje. Então, ou seja, o Senhor dizendo mais uma vez o que aconteceria com o povo, né? Como ficaria o final delas, porque ontem terminamos dizendo acerca das mulheres, né? Que elas se enfeitariam, todas as mulheres que andavam todas cheias de enfeites, né? Cabelo, chapéus, enfim, coisas do tipo, elas realmente seriam desoladas, né? Ao invés de ter bons perfumes, teriam mau cheiro. Os seus maridos seriam mortos nas guerras, né? Só pra você entender. Então, tá vendo que ponto que chegou? A cidade seria toda desolada, ficaria em luto, em choro. E aí aconteceria isso que tá continuando aqui, que eu comecei agora para você, do capítulo 4. Ficariam tão poucos homens na terra que seria um homem para cada 7 mulheres. Engraçado que, como pode, né? A gente percebe até nos dias atuais que o número de homens são menores, né? São menores. Aqui no Distrito Federal, pelo menos, é menor a proporção de homem para mulheres. É isso mesmo. Então tá. Só que veio esse feedback aqui para mim. Não sei como é que é na sua cidade, aí no seu país, mas aqui, assim, aqui no Brasil, de um modo geral, a maioria das cidades, salvo engano, é isso também. Parecer nesse tempo aqui, hein? Vamos lá. Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas não consideram, né? Mas certa vez um homem disse algo, e é verdade, se aplica para os nossos dias. Diz que a Bíblia, ela é mais atualizada, a Bíblia, ela está mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, ou seja, olha as verdades que a Bíblia traz, né? Nós estamos percebendo isso, mesmo que no Antigo Testamento, que sabemos que ele está apontando para o Novo Testamento, para coisas que estão por vir, e o livro do profeta Isaías, ele é um profeta, é um livro profético, né? Nós percebemos tantos detalhes que, meu Deus, parecem para os dias realmente atuais que nós estamos vivendo. Então, queridos, eu costumo dizer, e vou só repetir aqui no nosso devocional de hoje, nós precisamos estar atentos às escrituras, porque aqui tem tudo o que nós precisamos. Às vezes a gente pensa que é um livro muito antigo, né? Mas
ele é um livro de sabedoria milenar, ou seja, entra ano e sai ano, quer dizer, essas palavras aqui, elas continuam sendo aplicadas, sendo eficazes e poderosas. A gente precisa considerar essas palavras, viu? Essas palavras aqui têm poder, elas são vivas e realmente elas, quando são lançadas, elas trazem a manifestação do reino para essa terra. Então vale a pena você investir tempo com o Senhor, amém? Vamos voltar para cá. Então, aí ele está dizendo, ó, naquele dia, o renovo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que forem salvos terão os melhores frutos da terra. Eles vão se orgulhar do que seus pais, do que o seu país, vai produzir. Então, vamos lá. Continuando aqui, o capítulo 4 é pequenininho, ele é curto mesmo. Então, aqui está basicamente falando a respeito disso, né? Então, vamos lá para o capítulo 5 agora. Capítulo 5, o profeta Isaías começa dizendo assim, olha, eu agora vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. Então, nós vamos perceber que os 6 primeiros versículos, ele está meio que fazendo uma parábola acerca do povo de Israel. Nós vamos perceber ele falando aqui, fazendo essa comparação, tá? Então, ele diz assim, o meu amado, ele teve uma vinha na encosta de uma colina muito fértil. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha construiu uma torre para o vigia e fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas e azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam os juízes entre mim e a minha vinha. Faltou alguma coisa para minha vinha? Houve alguma coisa que eu deixei de fazer por ela, porque a minha vinha produziu uvas tão azedas ao invés de uvas doces? Vejam o que eu vou fazer com a minha vinha. Escuta isso, escuta. Eu vou derrubar a cerca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. E tem mais, eu ainda vou transformar ela num deserto. Não será podada. O mato, os espinhos crescerão por toda parte. E eu darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Tudo isso é um resumo do que Deus estava falando que ia fazer com o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Aquele povo que estava desobedecendo, você está entendendo? Então ele pegou essa parábola aqui da vinha para dizer ao povo, é assim que vocês terminarão. Então quando você continuar lendo o capítulo 5 inteiro, você perceberá que é isso que o Senhor vai fazer com esse povo que infelizmente, né, apesar do profeta estar ali falando, como nós estamos vendo nos capítulos anteriores aqui, o povo não obedecia. O povo não estava seguindo aquilo que Deus estava dizendo. Então, ele está dizendo, olha, caramba, eu escolhi, plantei essa vinha, separei esse povo para mim. Foi assim, não foi que ele disse da vinha? Ó, ele foi lá, tirou todas as pedras, cuidou da vinha, fez tudo para que a vinha desse frutos doces, né? Ou seja, para que tudo prosperasse, desse tudo certo com a vinha. Mas a vinha, ao invés disso, não foi que nós lemos? A vinha, ao invés disso, ela acabou produzindo uvas azedas, uvas bravas. Então ele perguntou, o que aconteceu? Por que essa vinha, né? Por que a vinha acabou ficando assim? Então, queridos, só para que você entenda, quando você lê o capítulo 5 inteiro, ele está falando sobre isso. Olha, o que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus, porque Israel é a vinha do Senhor Todo-Poderoso, né? É a sua bela propriedade. E ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizessem o que era direito, mas acabou vendo a maldade e a exploração do povo. Então, por isso que o Senhor disse assim, muitas dessas casas ricas vão ficar sem moradores e abandonadas. Essas vinhas, que alguns plantavam, né, não serão mais produtivas. Quem, por exemplo, plantar trigo, né, aqui está dizendo, eles iriam plantar 20 quilos de trigo, por exemplo. Vai ser preciso plantar 200 quilos de semente. É como se fosse assim, para você entender esse resumo aqui da plantação. Eles iriam plantar muito para colher muito pouco. Eles teriam que plantar de maneira muito esforçada, porque, entenda, não iria cair chuva. O Senhor estava dizendo aqui que iria destruir. Você lembra que ele falou que ia fazer das vinhas?
que ele iria derrubar os seus muros, que os gados iriam passar por cima deles. Então era a mesma coisa que ele iria fazer contra esse povo. Nós vamos perceber aqui durante a leitura, tá? E como que continua aqui, só para que você entenda. Ele está dizendo aqui, então, nesse contexto, que vai ser muito triste o destino dessas pessoas que amarram os seus pecados em cordas de mentiras, que arrastam sua maldade, né? Ele está dizendo aqui, queridos, que eles ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor, entende? Então, era um povo que estava vivendo sem escrúpulos mesmo. Por isso que, mais cedo, no vídeo, eu falei para vocês que o pecado do povo já estava um pecado crônico, porque eles estavam, sim, mais do que passando dos limites. Se é que tinha um limite, eles estavam passando dos limites, né? Não tinha o menor temor aqui ao Senhor. Então, por isso que ele continuou dizendo assim, ó: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas. Gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, ou seja, aquele que era para ser certo se torna errado e o que é errado se torna certo por causa de suborno, de propina, né? Tudo isso aqui no capítulo 5, né? Então, nós vamos perceber que realmente houve um mover de Deus aqui, já para finalizar o capítulo 5, nesse sentido, o Senhor falando acerca do que ele iria fazer. Ai desse povo, né? Iria sofrer as consequências realmente pela desobediência. Capítulo 6, então, o que está falando aqui? Nós vamos perceber que aqui no capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, foi quando Isaías viu o Senhor. Aqui é onde entra aquele texto poderoso que nós começamos o nosso devocional anterior, né, no primeiro vídeo do livro de Isaías, falando aqui a respeito disso, esse chamamento de Isaías, do profeta Isaías aqui pelo Senhor. Aí ele está dizendo, ó: e ele estava sentado em um trono alto e majestoso, todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta, vamos voltar, só para você entender, nós estamos falando então do rei Uzias, começamos capítulo 6, aqui, queridos, Isaías está dizendo que ele viu o Senhor. E ele viu o Senhor como? Ele está dizendo que viu o Senhor, ele estava assentado em um trono alto e majestoso, todo o templo estava cheio da sua glória, ele está dizendo. À volta do Senhor voavam poderosos serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes, Isaías está dizendo, que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ali ficou cheio de fumaça. Então eu disse, aí Isaías disse, ó: chegou a minha hora. Eu vou morrer porque eu sou um pecador, porque ninguém podia ver a Deus, você lembra disso? Ninguém podia ver a Deus face a face. Aqui não está dizendo que ele viu o Senhor face a face, ele viu esse contexto aqui, né? Mas ele pensou consigo mesmo, ele pensou, olha, eu agora vou morrer, chegou minha hora, né? Porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo também de lábios impuros. E agora eu vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso, né? Ele está dizendo aqui que viu o rei, né, queridos? Aqui não tem uma clareza no texto dizendo que ele viu o Senhor face a face. Porque, como eu disse, nós percebemos aqui no Antigo Testamento que ninguém poderia ver Deus face a face. Você lembra que Moisés pediu para ver o Senhor face a face, ele não pôde ver, né? E o Senhor disse a ele que não podia. Isso não podia acontecer, porque senão ele morreria, né? Não daria, tá? Então, só fazendo aqui abrindo parênteses para você, para quando você for fazer a leitura, você perceber isso também que está aqui no texto, tá? Então tá, e aí continuando, ele disse então que ele tinha visto o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí foi aí que um dos serafins então veio voando, né, em direção a Isaías, e nessa ocasião trouxe uma brasa viva para tocar nos seus lábios e, enfim, torná-lo, né, puro. Ele está dizendo aqui, ó: quando ele tocou em minha boca, disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então, queridos, ele está dizendo, então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar para o meu povo? Quem irá de ir por nós? Ele está dizendo. Então,
o profeta Isaías ouviu o próprio Deus falando isso com ele. A quem enviarei? Quem irá de ir por mim, né? Por nós? E aí ele está dizendo, ele respondeu assim para o Senhor, eu irei, Senhor, envia-me a mim, né? Eis-me aqui, envia-me. E aí, queridos, o Senhor respondeu, sim, então você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. E aí, queridos, aqui nós percebemos, então, Isaías questionando o Senhor e perguntando, mas Senhor, até quando que isso vai durar? E aí o Senhor respondeu, vai durar até que tudo seja destruído, todas as cidades sejam destruídas, fiquem em ruínas, fiquem sem habitantes, ou seja, ficar completamente arrasados. O Senhor disse para o profeta Isaías aqui, até que o Senhor afaste para longe dela os homens e a terra, fiquem totalmente destruídas e abandonadas. É isso, queridos, então. É isso aqui que termina no capítulo 6. E para finalizar nosso devocional de hoje, capítulo 7. Como é que termina, então, hoje aqui o nosso devocional? No capítulo 7, nós vamos perceber aqui agora que durante o reinado de Acás, que era filho de Jotão e neto de Uzias aqui, que nós falamos agora há pouco dele, Jerusalém foi atacada pelos reis Rezim da Assíria e Peca, que era filho de Remalias de Israel. Apesar desse ataque que eles sofreram, a terra não foi conquistada. A palavra está nos garantindo aqui. E aí, quando se avisou no Palácio Real que a Síria estava ao lado de Israel na guerra contra Judá, Acás e o povo ficaram agitados. A palavra diz como árvores, né? De um lado para o outro ali, se agitando como as árvores nas florestas ficam, né? De um lado para o outro. Então, o Senhor então disse ao profeta Isaías, leve o seu filho Sear-Jazube, que quer dizer um remanescente voltará, esse nome aí, leve ele com você e vai encontrar-se com o rei Acás. Você o encontrará perto do fim do aqueduto que leva a água para o açude superior, junto ao caminho que acaba no campo do lavadeiro. Então, esse aqui era o lugar específico onde o profeta Isaías iria encontrar o rei Acás aqui. E ele disse, então você vai dizer para ele o seguinte, fique alerta, acalme-se, não se assuste nem fique desanimado por causa do furor do rei Rezim da Síria e o rei Peca e do rei Peca, tá? Peca é o nome dele mesmo, tá? Que era rei de Israel. Eles não passam de restos de lenha soltando fumaça. Meu Deus! Você viu o que o Senhor falou? Que eles parecem? Eles não passam de lenha soltando, resto de lenha soltando, tá? Restos de lenha soltando fumaça, claro, diante da grandeza do Senhor. Então, Isaías foi lá e contou isso para ele, tá? E continuou dizendo, ó, porque a Síria, o rei Peca e os israelitas, eles fizeram um plano para atacar o seu país, dizendo, vamos invadir, vamos destruir tudo, né? E assim vamos nomear o filho de Tabeal, o novo rei de Judá. Mas o Senhor diz, então, ou seja, apesar desses planos aqui ruins contra o povo, o Senhor está dizendo o que vai acontecer, porque afinal de contas a última palavra tem que vir do Senhor, sim ou não? Sim. Aí então o Senhor diz, esse plano deles irá por água abaixo. E aí, queridos, ele falou, ó, se vocês não tiverem uma fé firme, vocês não poderão resistir. Tá, como é que o profeta continua? Pouco tempo depois o Senhor mandou nova mensagem ao rei Acás. Acás, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Isaías estava falando com o rei o que o Senhor havia mandado ele falar. E aí o Senhor estava dizendo através do profeta Acás, peça a mim, o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou da altura dos céus. Aí o que o rei Acás diz? Eu não vou pedir nenhum sinal. Eu não vou pôr à prova o Senhor. Então Isaías disse, ouçam descendentes do rei Davi. Já não basta vocês abusarem da minha paciência, também querem abusar da paciência do meu Deus? Aí aqui, queridos, tem um ponto-chave, já para a gente finalizar no capítulo 7. Aqui é quando o profeta, então, Isaías, viram para eles e vai falar acerca do Messias. Olha que dois versículos poderosos, que entenda que o contexto, o povo não obedecia, quer dizer, o povo estava assim, meu Deus, né? E aí o Senhor então mandou, através da boca do profeta, dizer o seguinte, ó, por isso que o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco.
Quando esse menino parar de mamar, ele comerá coalhada e mel, até que saiba discernir o que é certo e o que é errado. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, a terra dos dois reis que tanto assustam você, os reis de Israel e da Síria, ficará completamente abandonada. Mas algum tempo depois, o Senhor vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça, desde o império de Salomão, que se dividiu em reino de Israel e reino de Judá. E nunca houve coisa igual. O grande rei da Síria e o seu forte exército invadirão Judá. E naquele dia, o Senhor assoberá para chamar os exércitos do Egito e da Síria para caírem sobre Judá como moscas, como abelhas furiosas. E sabe como é que termina aqui? No capítulo 7, falando acerca disso. O que aconteceria naquele dia, né? Como o Senhor iria realmente finalizar. Naquele dia, quem tiver sorte conseguirá salvar uma vaca e 2 ovelhas. E terá tanto leite que poderá comer coalhada. Agora, naquele dia, o que antes era uma bela plantação de 1000 pés de uva, no valor aproximado de 12 quilos de prata, será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Então, olha só, nós vamos perceber aqui, já finalizamos hoje o nosso resumo, que o Senhor já está fazendo anúncio aqui de Jesus, apontando para Jesus como Salvador, como solução, porque o povo realmente não estava mais dando ouvidos, né, considerando aquilo, queridos, que o Senhor estava usando o profeta Isaías aqui para poder falar e anunciar ao povo. Então, olha só, apesar de tudo isso, você vê o Senhor falando aqui que tudo bem, ó, antes que isso se cumpra, antes que isso aconteça, né, antes que venha esse menino que vai nascer aí de uma virgem, eu ainda vou fazer isso aqui com esses reis que você está temendo aí, tá bom? É isso que termina, é assim que finaliza o nosso capítulo de hoje do nosso devocional, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nós nos vemos então no nosso próximo devocional e claro, fica mais uma vez o meu encorajamento para você, agora que vamos finalizar, você fazer a leitura total aí e receber tudo aquilo, mais revelações, né? Do que Deus está tentando nos revelar nesse dia, tá bom? Um grande abraço para você e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!